Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Santos, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Viana, que tem como presidente o nosso querido pastor Pedro Aldir Damasceno. Quero também neste momento mencionar o presidente da SEADEMA, o nosso querido pastor Francisco Raposo. Também o coordenador da Secretaria da Educação Cristã, o pastor Rosivaldo Cardoso. Nós temos como tema da lição a bendita esperança, a marca do cristão. O texto áureo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Nesta terça-feira nós queremos meditar na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que tem como um tema importante do dia: a esperança cristã é uma consequência do novo nascimento. Diz o texto: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, diante desse texto que o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos que estavam dispersos, ele escreve tratando sobre o novo nascimento, uma esperança cristã. Ele diz, sendo de novo gerados. Jesus falou em João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus trata do novo nascimento, não de uma semente corruptível, não de uma semente humana, não de um nascimento da carne, mas de algo muito profundo e espiritual, aonde se utiliza a ação regeneradora do Espírito Santo e também a palavra de Deus. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, veja bem, ele nos salvou, aqui é o novo nascimento, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Então aqui a gente vê a ação do Espírito Santo em nossa vida como agente regenerador e renovador. Também Jesus trata do nascimento através da água. Ele mesmo disse em João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o texto de 1 de Pedro 1:23, ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, nada humano, mas é um nascimento espiritual, mas da incorruptível, ou seja, da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. O texto continua dizendo, da incorruptível pela palavra de Deus. Então Jesus disse que nós fomos regenerados pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. E o texto continua dizendo que é viva e que permanece para sempre. Aqui é a esperança cristã, consequência do novo nascimento. É a garantia que vamos alcançar essa bendita esperança através
do novo nascimento, que é gerado em nós, não de semente humana, mas da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós queremos dizer a todos que essa é a nossa bendita esperança e quero neste momento orar com você para que neste dia o Senhor venha te abençoar muito mais e que as bênçãos do Senhor possam se estender até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer com essa bendita esperança, com essa promessa que Ele deu a cada um de nós, de entrar no seu reino, sendo regenerado e lavado pelo Espírito Santo. Eterno e soberano Deus, nós queremos te apresentar os nossos irmãos, os nossos pastores e missionárias e todos aqueles que compõem a tua igreja, para que o Senhor venha abençoar neste dia tão importante, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida de cada um. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Continue meditando na palavra de Deus e realizando o culto doméstico, que é tão importante para a tua vida diária com o nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.